Esse sensor aqui pode te causar uma dor de cabeça se você tem um ômega 3.0 e não precisa sacrificar o seu fluxo de ar por conta desse problema. Às vezes esse sensorzinho aqui é o que vai fazer a sua dor de cabeça ser solucionada. Seguinte, videozinho de hoje para falar de fluxo de ar. Por quê? Porque muita gente condena o seu fluxo de ar por um problema que eu vou mostrar nesse vídeo e na verdade não tem como arrumar e você pode economizar uma graninha legal tendo só um pouquinho de paciência e um conhecimentinho ali de solda. Na verdade é mais para derreter plástico do que para soldar. Vou falar para vocês agora. Seguinte, estou com meu fluxo de ar desmontado e eu vou botar um vídeo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, que era, eu bati o carro na primeira partida de manhã e o carro parecia que estava dando falta. Ele ficava falhando, você tinha até mesmo que dar uma pisadinha no acelerador para ele manter a lenta. Ficava horrível e uma das soluções que eu tinha que fazer era vir aqui no fluxo de ar sem a tampa e ficar puxando a mola do fluxo para ele engordar um pouquinho a mistura e assim o carro ficava meio nananã. Depois uns 2 minutos que ele normalizava e daí eu conseguia andar com o carro, né? Então se liguem como é que ficava. Qual que é esse problema que eu tô falando pra vocês? Muita gente vai pegar, né, uma galera que já nos grupos de ômega já pega e fala assim, não, é o fluxo de ar, joga fora, troca a placa, bota TPS, que é uma boa opção também quando você tá com fluxo estranho, mas não necessariamente o problema é no fluxo, na placa do fluxo, mas sim no sensor de temperatura de ar. Pra quem não sabe, o fluxo de ar, ele possui um sensor de temperatura de ar, que isso vai indicar pra injeção se tá quente, se tá frio. Se o carro, por exemplo, de manhã, quando você for dar a primeira partida, ele vai precisar fazer um warm-up, que é manter um combustível mais elevado, né, uma mistura mais rica e também, no caso, uma aceleração mais elevada até esquentar, todo aquele procedimento de mecânica. Então, ele faz isso, quando esquenta muito, ele vai diminuir também a quantidade de combustível injetado, por questão de eficiência e tal do motor, essas coisas assim mais técnicas. Então, isso é um componente essencial para a injeção eletrônica do carro funcionar. E muita gente ignora esse sensor porque ele não é algo grande, não é algo que está ali na cara e que o pessoal fala muito, mas é uma coisa que quando dá problema você se incomoda, porque pode acender a luz de injeção, pode não acender a luz de injeção. Aconteceu o problema com esse sensor comigo 2 vezes. A primeira vez eu tinha um sensor substituto, eu troquei meu fluxo de ar e acabei substituindo o sensor em si, tive que desbastar ele inteiro, trocar, é um procedimento meio chato ali internamente, eu acho que eu tenho umas fotos também sobre isso. Porque o meu primeiro sensor, ele marcava 40 graus independente da situação. Eu ligava de manhã num frio de 10 graus, 40 graus, não segurava lenta, ficava horrível. No calor, 40 graus, em qualquer situação 40 graus, troquei o sensor, funcionou muito bem por quase 1 ano e meio, 2. E daí o que aconteceu? O sensor que eu tinha colocado, ele ficou com mau contato. E como eu já ia mexer, até revisei a elétrica e tudo mais, eu acabei substituindo esse sensor comprando no Mercado Livre. E então a dúvida fica, qual sensor comprar? É um procedimento chato, envolve você desmontar ali o fluxo de ar, não precisa tirar a placa, mas você vai precisar literalmente ir na portinhola que tem ali, vai ter o pininho com o sensor, vai ter que esquentar com ferro de solda, derreter o plástico de proteção que tem em volta, com um alicatezinho, alguma coisinha bem fina, abrir as perninhas que tem ali que seguram o sensor, puxar ele fora com uma pinça e colocar o novo no lugar.
O sensor certo, de acordo com a escala, eu vou até colocar a escala aqui embaixo para vocês. Essa escala ela é do sensor de temperatura de água, mas ela bate muito bem com o sensor de temperatura de ar. Afinal, em 30 graus ambos ficam com a mesma voltagem, tem todo esse esqueminha. Quando você for comprar, você vai comprar um sensor, um termistor, no caso, de 25 graus, né, que vamos assim dizer, é uma temperatura base que ele vai dar uma certa impedância. E essa impedância precisa ser de 2000 ohms ou 2K. Como esse aqui que eu comprei do lado e que é o que eu funcionei, é uma coisa minúscula, tipo 3, 2 milímetros. Você compra em pacote de 10, custa, sei lá, 30 reais. E substituindo, o carro volta a funcionar do jeito certo, se o teu sensor tiver com problema. Mas muitas vezes, como era o caso meu, eu ficava acendendo a luz de injeção e dando falta nesse sensor. Eu poderia simplesmente abrir o fluxo de ar ali e apertar novamente ele que ele ia voltar a funcionar, porque às vezes é mau contato, principalmente no meu caso que foi substituído. Mas, se no teu caso você usou GNV, que daí carboniza, dá pré-detonação, detona o sensor, tá muito velho, afinal, um sensor de quase 30 anos, você pega, arranca ele fora, substitui por um novo e fica zero, volta a funcionar. Outro defeito que pode acontecer muito, isso principalmente se o teu fluxo foi aberto e fechado muitas vezes, são esses fios. Eu até já fiz a substituição, porque bem aqui no canto, principalmente, eles partem, ele fica dando um mau contato aqui. Por sorte eu tinha, né? Eu tinha 2 fluxos de ar, o primeiro que veio com o meu carro e esse aqui que eu troquei depois de um tempo por questão da portinhola estar empenada, eu já falei em um vídeo bem antigo isso aí. Eu substituí os fios pelo outro sensor que eu tinha aqui, tá até meio fora aqui, tem que puxar aqui. E tá certo. O sensor, ele fica aqui embaixo da placa, só que ele é rebitado na carcaça do fluxo. Então você não consegue substituir ele inteiro. Você só pode substituir a parte de baixo sem criar grandes danos. Como alternativa, Paulo, não tenho conhecimento de conseguir colocar, né, de derreter esse plástico em volta, colocar outro, enfim, fazer o que for. Você pode fazer o que eu fiz por um tempo como gambiarra, antes de eu trocar esse sensor que estava aqui atualmente, que foi conectar um fio aqui, outro fio aqui, puxar os dois para baixo e conectar na tomada de ar que tem aqui. A minha eu até fiz um furo, do qual eu enfiei o sensor lá dentro, puxei 2 fios, tava horroroso, a tampa tinha que ficar aberta, mas foi uma gambiarra temporária e isso serve até mesmo para você testar se é o sensor que está com um problema no seu, né? Você pode também às vezes puxar direto do chicote aqui, só que o do chicote eu não recomendo muito, porque é um circuito um pouquinho mais avançado, não é só entra e sai, ele depende de alimentar a placa, essa alimentação vir aqui, passar, não recomendo. Então, se for puxar, puxa dos 2 pinos originais aqui que você consegue usar temporariamente, isso assim. Então, tomem cuidado, sei que esse vídeo está meio comprido para falar apenas disso, mas muita gente basicamente condena um fluxo de ar que está bom, né? Por exemplo, o meu aqui, ele tem a plaquinha original da Bosch ainda. Ela tá meio gasta, mas ele marca certinho, faz teste com multímetro e tudo mais, funciona certo. Então não faria motivo eu jogar toda essa peça fora, substituir a placa desnecessariamente por uma da China, que daí sim a qualidade é horrível, ou até mesmo colocar o TPS sem eu achar necessidade, né, sem um gasto desnecessário, sendo que muitas vezes você vai fazer esse custo, né, vai fazer tudo isso, e o problema vai continuar porque o problema é no sensor de ar. Eu vou até pegar um sensorzinho para mostrar para vocês. Esse aqui é o sensor de temperatura de ar que eu falei para vocês. Então esse aqui eu consegui remover ele da carcaça, mas eu removi ele justamente porque ele já estava detonado. Envolve ter que derreter plástico, é um trabalhinho bem chato e árduo. E aqui na ponta é o termistor, né? Esse aqui é o que eu removi recentemente agora do meu original, que funciona. Então ele está funcionando, porém ele estava com mau contato por conta aqui, ó, do jeito que ele é preso. Você tem que apertar essas garrinhas aqui, e isso faz com que possa ter um mau contato, ele não fique preso direito, né? Eu até já cortei os fios desse aqui, que é os conectores que eu utilizei ali, né? Bom, isso aqui é um termistor de 30 anos atrás, então ele está suscetível a falhas. E os novos que eu comprei são esses daqui, tá até no plástico. Pode ver que são bem pequenos. Então, você pode fazer a substituição de um desses aqui, né? Como tá aqui, é um termistor de 2K, 3mm, vem 10 unidades. Paguei 30 reais, nem isso. No Mercado Livre tem fácil, só precisa se tentar com a impedância, porque é uma impedância padrão. Então em 25 graus tem impedância de 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, enfim. No caso do ômega, da injeção do ômega, e acho que da maioria dos carros, ele utiliza 2.000 de impedância em 25 graus para mandar a correção ideal para o carro. Então esse aí foi o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre esse detalhe que muita gente não sabe, e acho que quem sabe até mesmo desiste de mexer por não achar a peça. Você faz a substituição, testa, solda certinho, né, derrete o plástico, coloca a capinha de volta ali para não ter risco às vezes desse sensor soltar aí para dentro do motor ou qualquer coisa, faz uma produção certinha. E assim o teu carro volta a funcionar normal, a luz de injeção se estiver acesso apaga, o teu carro estiver falhando de manhã, nessa ocasião
para de falhar, porque ele vai ficar na temperatura correta, a injeção eletrônica vai injetar a quantidade correta de combustível, tanto quando estiver frio quanto estiver quente, o arm-up vai funcionar da maneira certa, tudo fica correto. Isso não elimina você ter que trocar o fluxo, isso não influencia, né, não muda, não tem nada a ver com som da lambda, com MAF, enfim, nada. É um adicional que faz diferença sim na sua injeção. E no meu caso, que o meu módulo ele é meio estranho, dizem até que ele é meio chipado, porque eu já comprei usado ele. No meu caso, quando acendia a luz de injeção, o carro parava de cortar combustível, ele ficava até um pouquinho mais gastão. E isso era ruim, você ia trocar de marcha, o carro ficava tipo meio acelerado, você ficava tipo meio que queimando a embreagem para trocar de marcha. Quando você tirava o pé numa descida, em vez de ele cortar combustível, fazer aquele freio motor, ele não fazia isso e ficava dando uns pipocão massa. E bem, graças a Deus, assim, eu consegui arrumar isso aqui. Gastei uns 2 dias pesquisando para achar certa peça e tudo mais. Comprei e troquei, ficou filé. Se esse vídeo ajudou você, não esquece de dar um like. E também de se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Ativa o balango dango aí da Seven também, para quando a gente postar você ser notificado, beleza? Falou!